Tá? Professor, essa matéria do triângulo integral? Tá bom? Então você tem isso aí. Tá? Isso é uma soma, isso é uma soma, isso é uma soma, essa soma aí. Tá? Agora veja bem. A função f é de classe C1. O que significa? Significa que ela é diferenciável em I, a derivada é contínua. Conclusão. Em cada intervalo da forma, olha aqui, em cada intervalo da forma xi menos 1, xi, em cada subintervalo da partição, em cada intervalo da forma xi menos 1, xi, a função é contínua nesse intervalo e é diferenciável nesse intervalo. Então eu posso aplicar o teorema do valor médio. Pelo teorema do valor médio, o que é que diz o teorema do valor médio? Existem C1 pertencente ao primeiro intervalo, que é o intervalo o quê? x0, x1. Na verdade está no aberto, né? x2 pertencente ao intervalo qual? x1, C2, desculpa. C2 pertencente ao intervalo x1, x2. Assim sucessivamente, até o último, Cn pertencente ao intervalo xn menos 1, xn. Tais que o f de x1 menos o f de x0 é igual a quê? A derivada da f em C1 vezes quem? x1 menos x0. Eu estou aplicando o teorema do valor médio em cada intervalo desse. Tá? O f de x2 menos o f de x1 é igual a derivada da f em C2 vezes quem? x2 menos x1. Assim sucessivamente, aí eu chego no último, o f de xn menos o f de xn menos 1 é igual a derivada da f em Cn vezes quem? xn menos xn menos 1. Daí o que é que eu tenho? Daí eu tenho que o comprimento da minha poligonal, o comprimento da poligonal HP é igual a quê? Essa primeira raiz quadrada. Mas essa primeira raiz quadrada vai ficar o quê? x1 menos x0 ao quadrado. E o que é que vai aparecer aqui quando eu substituir isso? Vai aparecer f' de C1 ao quadrado vezes x1 menos x0 ao quadrado, que eu posso colocar em evidência. Então ficará o quê? Raiz quadrada de 1 mais f' de CI ao quadrado f' de quem? De C1 ao quadrado vezes x1 menos x0 fora, que é o módulo, mas x1 menos x0 é positivo. Porque vai ficar, ó, vou só fazer uma vez, ó, vai ficar o quê? O que é que vai ficar aqui dentro? O que é que vai ficar aqui dentro? Vai ficar x1 menos x0 ao quadrado mais o quê? F de x1 menos f de x0. Escolhe quem é f de x1 menos x0. É isso aqui. Então vai ficar o quê? F' de C1 ao quadrado vezes x1 menos x0 ao quadrado. Aí eu coloco x1 menos x0 ao quadrado em evidência. Fica vezes 1 mais f' de C1 ao quadrado.
e esse que está em evidência cai para fora como módulo do x1 menos x0. Entendido? Entendeu? Então dá isso aqui. Só que isso eu vou fazer em cada um. Tá? Mais o próximo vai ser o quê? Raiz quadrada. Vai ficar o quê, hein? Porque isso aqui é f' de C2 ao quadrado vezes x2 menos x1 ao quadrado. Aí coloco x2 menos x1 ao quadrado. Isso fica 1 mais f' de C2 ao quadrado vezes quem? x2 menos x1. Ou seja, então, isso aí mais até o último, que é quem? Raiz quadrada de 1 mais o quê? F' de CI. F' de CN ao quadrado vezes o quê? Xn menos x1. Que eu posso escrever isso como sendo o quê? Como sendo somatório de I com I variando de 1 até N, isto é, somatório sobre a partição da raiz quadrada de 1 mais o quê? F' de CI ao quadrado vezes delta xi. Tá? Mas isso é uma soma de rima. É a soma de rima de que função? Isso é a somatória, tá? Somatória sobre a partição de G de CI vezes delta xi, onde G de x é raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado para todo x pertencente a ele. Xn menos xn menos 1. Desculpa, que eu errei, tá? Obrigado, viu? É isso mesmo, tá? Entendeu o concerto? Tá aparecendo aqui o concerto? Tá? Xn menos 1. Então veja bem, ó, o comprimento da minha poligonal HP é uma soma de rima dessa função aqui, sobre a partição P, cujos coeficientes são os coeficientes C1, C2, Cn, dados pelo término do valor médio para eu ter essas inigualdades aqui. Só que essa função... Bem, o que é que eu quero fazer? É óbvio que eu vou definir o comprimento do segmento do gráfico da função de A até B como sendo o quê? Como limite do comprimento da poligonal quando a norma da partição tender a zero. É ou não é? Pelo que eu acabei de falar. Mas, será que esse limite existe? Bem, isso é o limite de soma de rima dessa função. Acontece que a função é de classe C1 no intervalo I. O que significa? Ela é diferenciável em I e a sua derivada é contínua. Então essa função G é uma função contínua em I. Porque derivada da f contínua ao quadrado contínuo, somado com 1 contínua, composição com a raiz quadrada, composição de funções contínuas é contínua. Tá certo? Onde G é dessa forma e, portanto, G é contínua em I. Logo, G é integrável a rima aonde? No intervalo fechado AB. Ou seja,
Ou seja, existe e é real, e é um número real, o quê? O limite disso aqui, quando a norma de P tende a zero. Ou seja, existe o limite com a norma de P tendendo a zero do comprimento da poligonal H de P. Pronto. Então, daí a seguinte definição. Definição. Nessas condições que eu expus para você aqui, nessas condições que eu expus para você aqui, tá? Eu tenho a seguinte definição. O comprimento de GF de A até B, ou seja, o comprimento do segmento do gráfico de F, do ponto A, F de A, ao ponto B, F de B, eu já expliquei isso, quer dizer, o comprimento desse segmento aqui, é o número real, denotado, eu gosto de usar essa notação, denotado por L de F, L porque comprimento em inglês começa com L, tá? L de F de A até B, e dado por quem é o comprimento do gráfico de F desde o ponto A até o ponto B. Do ponto A, F de A, ao ponto F de B. Quem é? É, por definição, o limite, esse limite aqui. Mas esse limite é o limite dessa soma de rima. Mas o limite de uma soma de rima é a integral da função, ou seja, isso aqui é a integral definida de A até B da função G. Mas quem é a função G? Raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, integral em x. Entenderam a razão de se definir dessa maneira? Eu não estou provando que o comprimento é isso. Estou definindo, tá? E estou dando as razões por que se define desse jeito. Você entende? Quer dizer, tudo faz. E isso incorpora, e essa fórmula, melhor dizendo, ela incorpora o que você entende por comprimento, que você sabe comprimento para gráfico, para retas, para segmentos de reta. Tá? Entendido por tudo que eu expliquei aqui? Claro que... Então vamos lá. Tá? Encontre, vamos a um exercício. Por exemplo, vamos encontrar o comprimento que você não sabe, o comprimento de uma parábola, de um ponto ao outro. Tá? Vamos encontrar. Encontre o comprimento tá? O comprimento do segmento de gráfico da função f de x igual a x2 de 0 a 1. Pronto. Ó. De 0 a 1. Tá? Então, solução. Então, olha, isso é uma função de classe C1. Então, procede isso aí. Então, nós tens
Quem é o comprimento do gráfico da f? Do ponto 0, f de 0, ou seja, desde 0 até o ponto 1, f de 1, que é o ponto 1. Quem é? É por definição o quê? A integral é a integral desde 0 a 1 da raiz quadrada de quem? De 1 mais f' de x ao quadrado dx. Ou seja, é a integral de 0 a 1 da raiz quadrada de quem? De 1 mais o quê? 2x ao quadrado. Dá quanto? 4x2. Mas eu vou botar assim, ó, 2x ao quadrado. 2x. Aí eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Tá? Fazer uma mudança de variável. Entendeu? Derivada 2x. Aí eu vou fazer a seguinte mudança. Mudança U, exatamente. U igual a 2x. Quem é du? 2 dx. 2 dx. Então isso aqui fica... Eu vou escrever como 1 meio. Tá? Vou escrever isso aqui como 1 meio para fazer a mudança. Sim, 1 meio. Da integral de 0 a 1. De quê? Raiz quadrada. Calma. 1 mais. Não. Ó. Não posso mudar, não posso escrever logo 1 não, porque ainda estou usando os limites de integração 0, 1. Então isso aqui dá para formar o du. Formar o du. Tá? Então isso agora fica 1 meio da integral. Ó, mudou a variável. 1 mais o 2 du, mas quando eu mudo a variável na integral indefinida, eu preciso mudar os limites de integração. Então, quando x é 0, quanto é que vale o u? 0. Quando x é 1, quanto é que vale o u? 2. Agora eu vou resolver essa integral. Qual é a mudança de variável aí? Bem, eu prefiro, vamos dar uma parada, tá? Vamos resolver a integral indefinida. Não vamos botar o limite de integração no meio, não. Vamos resolver e depois a gente substitui. Tá? Vocês entenderam? Vou fazer separado, fazer a mudança. Tá aí a mudança. Lá. Agora para cá. Eu preciso resolver essa integral. Vocês entenderam aqui? Todos entenderam? Veja que a integral da raiz quadrada de 1 mais o 2, integral indefinida em u, é quem? Vou fazer o quê? Igual a tangente de θ. Veja que com u igual a tangente de θ, né? Silêncio. Veja que com u igual a tangente de θ, você tem o quê? Você já sabe o que é que aparece aqui. Isso aqui fica a integral de quê? Quem é u mais o 2? Hã? Dá só? Dá secante de θ. Vem o du. Hã? Secante ao quadrado de θ
dθ. Ó, é o que eu falei, é recorrente, eu mandei memorizar, tá? Entendeu? Ó, 1 mais o 2 é a secante de θ. Então isso aqui dá a secante ao quadrado, isso aqui dá a integral de quem? Deixa eu botar mais para lá, porque... é grande, tá? Dá a integral de quê? Dá secante ao cubo. Dá a integral da secante ao cubo de θ, dθ. Quem é isso aqui? Quem é? O meio de quem? O meio. Secante de θ vezes quem? Mais o meio do logaritmo natural do módulo de secante igual a tangente. Secante de θ mais tangente de θ. Tá certo? Mais uma constante, né? Tá bom? Agora, qual é a figurinha dessa mudança de variável? Para você não ter que memorizar tudo aquilo, qual é? Aqui está o θ, tangente de θ é u, então como é que fica? Tangente de θ, aqui é u, aqui é 1. A tangente de θ é cu. E aqui é quem? 1 mais u ao quadrado. Então isso aqui fica o quê? Fica metade de quem? Quem é a secante de θ? É o inverso do cosseno. Vai ficar a raiz de 1 mais u ao quadrado. Raiz de 1 mais u ao quadrado. Muito bem. Ó, secante de θ. Quem é o cosseno? 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado. Tem inverso? 1 mais u ao quadrado. Vezes a tangente de θ. Vezes u. Tá? Então deixa eu botar u vezes... U vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais o 2. Mais o quê? 1 meio do logaritmo natural de quem? Do módulo disso com isso. Só que u mais raiz quadrada de u2 mais 1 é positivo para todo u. Então, mais uma constante. Então está aqui a primitiva desta função. Então vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Voltar para cá. Daí, ó, porque eu quero integral. Eu tenho a primitiva da função. Então, daí